Prezados irmãos e amigos, vamos fazer hoje mais um vídeo, agora resolvendo mais uma dúvida que nos foi apresentada. Esses vídeos para resolver dúvidas acontecerão de quando em quando. Ainda que estejamos tratando de outro assunto, vamos esclarecendo as dúvidas que nos forem apresentadas. Como já é do conhecimento de todos, nós fizemos desde o início um desafio do bem, um desafio que visa fazer com que a palavra de Deus sempre prevaleça. Então, nós já temos levado esse assunto para muitos pastores. Creio que a essa altura já passa de 1000 o número de pastores para os quais já encaminhamos esse desafio. Sempre com todo respeito, com toda urbanidade, considerando os nossos irmãos, com muita consideração aos nossos irmãos. Então, hoje queremos tratar, mais uma vez, da questão da ressurreição de Cristo. Um pastor nos contactou afirmando que o corpo de Cristo foi ofertado, sim, ali na cruz do Calvário. Porque o foco principal desse nosso trabalho é exatamente mostrar que o corpo de Cristo não pode ressuscitar, porque ele é oferta por nossos pecados. Ele é oferta por nossos pecados. Então não pode ressuscitar. Está lá em Hebreus 10:10. E esse irmão nos diz, não, mas ele foi ofertado. Ali na cruz do Calvário ele foi ofertado. Vejam vocês como que o ensino dominante busca depreciar a obra redentora de Cristo. Prezados irmãos e amigos, o sacrifício feito ali na cruz do Calvário, os cravos, a humilhação do Senhor, a dor física, não representa nem 1% do sofrimento que realmente o Senhor passou para nos levar a Deus. Vejam bem vocês. Aquele sofrimento ali na cruz do Calvário é insignificante. É depreciar a obra redentora de Cristo. O sofrimento de Cristo foi infinitamente maior do que a dor dos cravos e a dor física que o Senhor sofreu ali na cruz do Calvário. Então, querem depreciar a obra redentora de Cristo. Essa que é a verdade. O corpo, de fato, não pode ressuscitar. Porque quando termina a crucificação, segue-se um ritual. Não pode simplesmente dizer, o corpo foi oferecido na cruz. Não. A oferta é um ritual. Vejam como acontece os holocaustos lá em Levítico, capítulo 1 de Levítico, capítulo 6 de Levítico. Não é simplesmente aquilo que está ali, a crucificação em si. Claro que não. Então, isso é uma manobra satânica ocorrida desde o século IV da nossa era, tentando depreciar a obra redentora do Senhor. Ela foi muito mais forte, o sofrimento foi muito maior. E eu digo a vocês que me ouvem, tudo aquilo que se fala de Jesus Cristo, todas as verdades que se pronunciam a respeito de Jesus, nós aqui nesse nosso trabalho, nós procuramos multiplicá-la. Sim, porque tudo é verdade a respeito de Cristo. Só que na prática não obedecem, não seguem as orientações sagradas para demonstrar o que de fato aconteceu.
na ressurreição do Senhor. E aí passa-se uma imagem de um Cristo que promete e não cumpre, que diz que ia ofertar seu corpo, mas esse corpo aparece ressuscitado com ele. Então, essa mentira tem que ser banida do meio evangélico, do meio cristão. O corpo de Cristo é oferta. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus em Hebreus, e João e Hebreus e Pedro, nos 3 livros. Vamos ver primeiro em João 6,63. Olhem só o que diz aqui. João 6,63. O Espírito é o que vivifica. Isso é o próprio Senhor Jesus falando. O próprio Senhor Jesus falando. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Vamos agora para Hebreus. Hebreus 10. Vamos ver o versículo 5. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisesse, mas corpo me preparaste. Deus preparou um corpo que lhe agradasse, porque o sangue, sacrifício de touros e bodes, não poderia resolver a situação do ser humano. Tinha que ser um corpo puro, santo, que fosse assim desde o nascimento até a morte. E aí diz o seguinte: holocausto e oblações pelo pecado não te agradam. Então diz: eis aqui venho, diz o Senhor. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Então diz: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro e estabelece o segundo. Aí vem o versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Oferta do corpo. Vejam isso. Vocês que são professores, advogados, tantos irmãos esclarecidos dentro da igreja, examinem isso e vão ver que o corpo físico do Senhor é oferta, não pode ressuscitar. Porque se assim acontecesse, a nossa salvação não poderia existir. Estaríamos todos perdidos. Vamos ver agora 1 Pedro 3, 18. 1 Pedro 3, 18. Olhem só. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na carne. Mortificado na carne. Entendam isso. Mas vivificado no Espírito. Precisamos entender isso. Pelo amor de Deus, gente. Eu conclamo a todos que ouvem isto, que assistem esses vídeos. Nós precisamos mudar essa mentira que colocaram sobre nós. Eu, desde criança, desde novo, eu aprendi isso. Me ensinaram que o corpo de Cristo ressuscitou e que o ser humano fisicamente ressuscita. Isso é uma mentira. Não ressuscita. O corpo de Cristo não pode ressuscitar. Eu conclamo então a todos, gente, vamos levar isso, vamos mostrar isso para os pastores, vocês que são de outras igrejas, ou das igrejas, quaisquer que sejam, leve esse tema para os seus pastores. A volta do Senhor Jesus está muito próxima. Eu quero afirmar aqui algo importante. Nós
Ninguém pode mais fazer plano para 50 anos, não. 50, 60 anos, não. Pelas profecias sagradas, nós temos no máximo 40 anos de vida aqui nessa terra. Precisamos entender isso. Ninguém está marcando a volta de Cristo. Estamos falando de sinais e de profecias. Não é só sinais. Os sinais estão aí para todo mundo ver. Agora mesmo estamos com essa pandemia. Isso é sinal dos tempos, do fim dos tempos. Então, estamos falando de uma profecia que mostra que temos no máximo 40 anos pela frente. Então, é necessário que voltemos para Deus. É necessário que voltemos para a verdade, que buscamos a verdade sagrada e coloquemos em prática essa verdade. Vamos parar de estar ouvindo o que ensina o A, B, C. Não, vamos partir. Exigir que a Bíblia seja ensinada. Que o que está escrito na palavra de Deus seja ensinado. Ora, nesse desafio que eu tenho feito, algumas pessoas têm me aparecido. Ah, fulano disse isso. Eu digo, não me tragam informação de A, de B, de C. Não me interessa. Eu interesso o que está escrito na palavra de Deus. O meu desafio é nesse sentido. Tragam textos sagrados, demonstrando que eu estou errado. Não existe, meus amigos, meus irmãos. Ninguém pode contestar essas informações que eu tenho trazido aqui. Ora, eu vejo tantas pessoas, defensores da Bíblia, tantos defensores da Bíblia. Por que não vem agora me contestar? Por que não vêm, não aparecem para me contestar? Sabe por quê? Porque eu estou com a verdade. Eu defendo a Bíblia. Ninguém pode me contestar porque ninguém consegue achar qualquer informações bíblicas que me contestem, que me faça frente às informações que eu tenho trazido. Alguém disse, mas fulano não sei o quê, é um expert, é uma pessoa que conhece muito. Eu falei, olha, procure saber quem é o maior conhecedor da palavra de Deus, da Bíblia, no mundo, no universo. Tragam ele aqui e eu não vou aceitar as informações que ele prestar. Se ele falar de acordo com a Bíblia, eu vou aceitar. Se não, não aceito. Então, precisamos todos estar atentos ao que diz a palavra de Deus. Ao que diz a palavra de Deus. Corpo físico não ressuscita. E digo mais, corpo de Cristo não pode ressuscitar. E informo o seguinte, a hora que vocês entenderem, e mudar de patamar, tirar as expectativas desse corpo físico e passarem para o espírito, porque essa é a verdade, essa é a realidade, o que manda é o espírito, o ser é o espírito, o corpo é apenas um acessório. A hora que essa visão, que essa ótica for absorvida por todos, vocês verão que tudo que se fala de Cristo é pouco, é muito mais, né? As informações, as verdades sagradas sobre Jesus, elas passam a agir na vida das pessoas. Porque aí você vai estar sintonizado com a verdade bíblica. O ser é o espírito, não é o corpo. O corpo, essa manobra satânica introduzida no cristianismo desde o século IV da nossa era, por Santo Agostinho, com a doutrina do pecado original, inverteu. Tirou do espírito as expectativas e passou tudo para o corpo. Daí surgiram tantas atrocidades na igreja, né? Sobretudo na igreja romana, com adorações à imagem, veneração a imagens, veneração do corpo. É só o que nós vemos. Então precisamos de voltar para a verdade, voltar para a realidade bíblica e buscar pôr em prática e trazer as pessoas para o reino de Deus. Enquanto é tempo,
porque os dias estão curtos, a vinda do Senhor está muito próxima. Então, confirmando esclarecendo mais uma vez essa dúvida apresentada por esse irmão, a morte no Calvário, ou a crucificação no Calvário, é apenas o começo. Existe todo um ritual para que se completasse a oferta do corpo. Veja, repito, o que diz Levítico 1, capítulo 1 de Levítico e capítulo 6 de Levítico, o que significa um holocausto, um sacrifício para resgate, para perdão dos pecados. Então, precisamos estar atentos a isso. A crucificação foi apenas o começo, foi apenas o início. Ali começou, na verdade, o sofrimento de Cristo, mas ele viria a ser muito, muito maior, porque o grande sofrimento do Senhor Jesus aconteceu de fato no Espírito, quando sobre o Espírito do Senhor, não sobre o corpo. Vejam bem, o corpo de Cristo tinha que ser puro, santo, do nascimento até o momento da oferta, para que Deus aceitasse a oferta. Deus não iria aceitar um corpo maculado. Alguém diz que foram jogados sobre o corpo de Cristo os nossos pecados. Não, os nossos pecados não foram jogados sobre o corpo de Cristo. O corpo é oferta santa, pura. Se não fosse assim, Deus não poderia aceitar. Os nossos pecados foram colocados sobre o Espírito do Senhor, que com esses pecados seguiu o inferno. E lá esses pecados foram queimados e novamente purificado o Espírito. Aí aconteceu o quê? A ressurreição do Senhor, como está em Hebreus 1:5. Tu és meu filho, hoje te gerei. Precisamos estar atentos a isso. Agradeço a atenção de todos.